Fran, eu não acredito em mim, o que fazer? Se você porventura já passou por um momento assim, de verdade não acreditar em você, esse vídeo aqui é especialmente para ti. Fica ligado e fica comigo até o final, que vai ter muita coisa boa aqui. Seja mais do que bem-vindo e bem-vinda ao Descomplicando com a Fran. O objetivo, o propósito desse canal é de verdade tornar a tua caminhada aí rumo ao teu bem-estar, felicidade, autorrealização muito mais simples, mais leve, descomplicada. O objetivo é que a gente comece a compreender que fazer mudanças comportamentais, que trabalhar as nossas percepções, as nossas reflexões, não precisa ser uma tarefa mega difícil e complicada, que dá para descomplicar sim, que dá para viver bem sim, que dá para ser feliz sim e que não dá um trabalho tão grande. Afinal de contas, viver mal e viver triste é que dá um trabalho enorme. Viver bem dá muito menos trabalho do que isso. Eu sou Fran Valdrigues, sou psicóloga, Master Coach Ericksoniana, practitioner em PNL, trabalho fortemente aí com a psicologia positiva. Mas o meu foco da vida é trabalhar mudança comportamental para que as pessoas se direcionem aí rumo ao seu bem-estar e felicidade. Esse é o foco do meu trabalho, é para isso que eu acordo todos os dias, é isso que eu faço todos os dias no meu consultório. O nosso tema de hoje, então, que a gente vai estar descomplicando, é justamente a perguntinha que eu fiz lá para você no começo. Eu não acredito em mim, o que fazer? Então, com esse tema, a gente vai estar descomplicando aí um pouquinho de autoconfiança. Quanto a gente escuta falar de autoconfiança, né? Quantos momentos da nossa vida aí a gente se sente extremamente autoconfiante, mas em contrapartida em vários outros a gente se sente pequenininho, fica frustrado, angustiado, né? A gente se sente de verdade em maus lençóis, né? A gente realmente fica ali diminuído. E aí o que acontece? O que é essa tal de autoconfiança? Por que ela é importante? Né? E se eu não desenvolvo isso, Fran, o que acontece? Se eu desenvolvo, o que acontece? São assuntos subjetivos, mas é esse subjetivo aí que é capaz de fazer a diferença na tua vida. Quando você entende o que é subjetivo, quando você entende as tuas sensações, aquilo que te move, aquilo que te paralisa, você de verdade começa a realizar muito mais, você começa a trazer propósitos diferentes para a tua vida. E falar de autoconfiança é também isso, é você começar a se reconhecer aí nas tuas forças, nas tuas capacidades, habilidades, também nas tuas fraquezas, porque todos nós temos, sem exceção, né? Cada um vai ter as suas dores específicas, as suas fraquezas específicas e também as suas autoconfianças aí específicas, mas é importante que a gente saiba se reconhecer dentro disso, que a gente saiba também desenvolver um pouco mais, porque uma série de coisas aí que a gente deseja fazer na nossa vida, elas exigem muito, né, dessa nossa autoconfiança e no geral a gente às vezes dá aquela declinada e acaba não realizando, e quanto mais a gente deixa de realizar, mais a gente reforça na gente ali as nossas incapacidades. Então, se eu já não tinha uma autoconfiança tão bem trabalhada, assim, bem nota 10, ela vai minimizando cada vez mais, né? Cada vez vai se tornando mais difícil para eu entrar em ação na minha vida. Porque se eu não acredito em mim, se eu não acredito que eu sou capaz, né, quais são as razões que eu tenho para fazer alguma coisa aí dentro da minha vida, para fazer alguma mudança, né, para sair da conformação. É um grande problema das pessoas se conformar. As pessoas se conformam em viver mal ou em viverem tristes, né? Eu escuto muitas vezes no consultório as pessoas dizendo: ah, Fran, mas tá ruim assim, mas vai que eu mexo, fica pior, né? Então as pessoas estão sempre trabalhando para, então fico no ruim porque vai que piora. E as pessoas esquecem do e vai que melhora, e vai que se sente muito forte, determinado, determinada e consegue ir atrás e conquistar, né, essas coisas todas que você deseja aí para a tua vida. Então hoje o nosso objetivo é estar respondendo aí algumas perguntas que vão clarear muito a questão da autoconfiança e certeza que já vão te ajudar aí com alguns novos impulsos para que você comece a fortalecer isso dentro de você, que é fundamental. Então, se você chegou aqui nesse vídeo sem entender muito de autoconfiança ou sem saber muito o que fazer, fica tranquilo que até o final dele você vai ter uma clareza diferenciada. Então, bora começar. Tenho todas as perguntas anotadas aqui para eu não esquecer de nada e eu vou responder cada uma delas para você. Então, a primeira delas, o que é autoconfiança? E o que é esse negócio? E autoconfiança, explicando de uma forma bem simples, é quanto que você acredita em você. Quanto que de verdade você acha que é capaz, que você consegue, quanto você se sente, por exemplo, encorajado a pegar um novo projeto ou a fazer aí uma mudança na tua vida, de repente uma mudança comportamental, mas de repente é uma mudança de trabalho, de repente é num relacionamento, quanto que você se sente confiante dentro dos papéis que você vive hoje, né? Qual é a tua autoconfiança enquanto profissional, de repente enquanto, desculpa, enquanto mãe, enquanto esposa, né? Nesses papéis aí que você
amiga, em todos esses papéis que você desempenha na tua vida. E se fosse pra gente pensar agora de todos esses papéis, em qual você de verdade se sente mais autoconfiante? Quantas vezes você já parou aí na tua vida para pensar a respeito disso, para pensar a respeito da tua autoconfiança? Quanto que eu de verdade acredito que eu sou capaz? Né? Similar num desafio agora, quanto que de verdade eu sei que eu sou capaz de dar conta disso, de aprender a respeito disso? Então tudo isso, explicando de uma forma simples, descomplicando, é autoconfiança. Mas para a gente ter essa frasezinha mais fácil, é exatamente o que eu falei no início. Quanto que você acredita em você, nas tuas capacidades, na tua potencialidade. É isso. Primeira pergunta respondida. Para que serve, Fran, essa tal de autoconfiança? Autoconfiança serve para nada mais, nada menos do que colocar você em ação, te direcionar, te desafiar, fazer com que você traga propostas novas aí para a tua vida. E a autoconfiança, ela serve para a gente se relacionar com as pessoas, a autoconfiança serve para a gente fazer uma mudança de emprego, a autoconfiança serve para a gente aprender uma nova habilidade. Se eu não acredito que eu sou capaz de aprender algo novo, por exemplo, por que eu começo? Daí eu nem começo, né? Pessoas que dizem, ah, não, mas isso aqui eu não aprendo de jeito nenhum, Fran. Né? Autoconfiança zero nesse sentido. Por quê? Porque você já deu o comando, como o nosso cérebro trabalha por comandos o tempo todo, logo ele já recebeu o comando ali do isso aqui eu não aprendo de jeito nenhum. Ele é obrigado a executar porque eu acredito nisso como uma verdade absoluta. Então, se eu acredito como uma verdade absoluta, meu cérebro entende como uma verdade absoluta e retribui ali com toda a gentileza do mundo. Por isso que é importante a gente aprender a comunicar de forma mais efetiva, com uma confiança diferenciada dentro do processo. Então, para que serve a autoconfiança? A autoconfiança serve para te colocar aí na direção das coisas que você deseja conquistar, mas vai além de só te colocar na direção. Ela faz com que você caminhe, com que você percorra aí todo esse trajeto para que sim, você realmente consiga chegar lá. Por que é importante? É importante porque quanto mais você reforça comandos positivos sobre você, mais capacidades e habilidades você desenvolve. Então, quanto mais eu digo para mim que eu acredito em mim, que eu sei que eu sou capaz, que eu me reconheço nas coisas que eu já fiz, mais eu reforço esse comando. Logo, a nossa autoconfiança começa a ficar mais fortalecida, a gente começa a se reconhecer mais dentro da nossa autoconfiança. Então, é importante para isso, para que você reforce aquilo que você já tem de positivo e se sinta forte o suficiente para desenvolver aí novas habilidades para você. O que mais? Falei, se eu não desenvolver essa tal de autoconfiança aí, o que acontece, né? Não acontece nada, né? Só talvez você fique exatamente do jeito que você tá, ou talvez você dê aí alguns passinhos para trás. Ninguém é obrigado a se desenvolver dentro da autoconfiança, mas é importante que você saiba que sem ela você realiza muito menos, né? Você se sente mais acuado, às vezes, né, diminuído em algumas situações e se sentir assim de verdade. Não é nada positivo. Então, claro, é sempre uma escolha de cada um se desenvolver ou não dentro de um processo de evolução, né? Entender que a evolução é contínua, que você não faz um processo de evolução, de desenvolvimento pessoal e para, né? É um processo que não tem fim. Você precisa evoluir e se desenvolver até o final. Não é à toa que a psicologia do desenvolvimento, ela segue, ela não tem fim. Aqui você chegou, acabou, morreu, né? Ela vai parar quando? Quando não tem mais vida. Mas quando que a pessoa não tem mais vida? Quando ela de verdade parou de desenvolver ali todas as capacidades e habilidades dela. Pode ser numa morte literal ou numa morte em vida mesmo. Quantas pessoas a gente conhece que estacionaram na vida, que pararam ali, que não evoluíram mais, que não se desenvolveram mais, que não aprenderam mais nada. Então a pessoa está de verdade ali parada. E aí o desenvolvimento ele nunca acaba. Não importa a idade que você tenha, importa que você se mantenha em movimento para estar sempre trabalhando aí dentro dessas capacidades e habilidades todas que você já desenvolveu e em todas as outras que você pode desenvolver. E hoje todos os estudos da neurociência já nos mostram que a gente é capaz sim de se desenvolver, de aprender, de evoluir em todas as fases da nossa vida. Então não tem desculpa aí para a questão da idade, e se fosse assim nós não teríamos tantos relatos de pessoas aí, sei lá, com seus 80 e poucos anos, às vezes 90, né, fazendo coisas incríveis, sensacionais, extraordinárias, aprendendo, dançando, ensinando. Então isso é a nossa prova real aí de que o desenvolvimento tem que ser contínuo e de que nunca é tarde para a gente começar a se desenvolver aí dentro da nossa autoconfiança, dentro do deixa eu acreditar
acreditar aqui em mim, porque eu sei que eu consigo fazer, eu sei que eu dou conta desse negócio. E quanto mais você faz disso, mais disso você tem, porque você começa a reforçar esse comando, e esse comando faz toda a diferença na tua vida. Então, se você não desenvolver, tá tudo bem, prejuízo é só teu, né? Quer dizer, só teu não, porque eu arrisco aqui a dizer que um monte de gente que tá ao teu redor, quando você não tá autoconfiante, as pessoas acabam pagando o preço junto. Mas, reforço, é uma escolha individual. Lembrando que se você vai pro caminho da autoconfiança, você consegue desenvolver e se desenvolver aí de forma muito mais leve, clara e valorosa ao longo da tua vida. O que mais? Então, Fran, como que eu faço para desenvolver? Beleza, então me convenceu, eu quero desenvolver aí essa tal de autoconfiança na minha vida, né? E aí como que a gente começa falhando nessa questão do desenvolver a autoconfiança? A gente começa falhando quando a gente olha para tudo aquilo que a gente não é capaz. Tudo aquilo que eu não consegui realizar, tudo aquilo que eu não dei conta, e aí eu começo a reforçar. Eu não consigo fazer isso, eu não dou conta disso ali, olha lá, ó, errei de novo, olha ali, o meu não ficou bom. Então toda vez que você entra nesse tipo de pensamento, reforçando o tempo todo aquilo que tu não foi capaz de fazer, você está treinando ao contrário do que tu deveria para desenvolver a autoconfiança. Muito pelo contrário, você está focando no pior de você. Quando eu foco no pior de mim, que tipo de autoconfiança eu tenho? Né? Autoconfiança zero, totalmente abalada, não consigo desenvolver nada de muito valor ali dentro. Então, primeiro ponto, reforce em você, agora para a gente entender como melhorar a nossa autoconfiança, né? Primeiro ponto é reforce em você o que é bom. Entenda, reconheça os teus pontos de melhoria. É importante que a gente reconheça os nossos pontos de melhoria para que a gente desenvolva eles. Mas é fundamental que você se reconheça pelas coisas boas que você já fez, pelo que você já conquistou. No momento aqui da gravação desse vídeo, se você precisar elencar aí 5 coisas pelas quais você se orgulha de você, coisas que você conquistou, que você aprendeu, que você conseguiu fazer na vida, de repente é um relacionamento, de repente é a tua família, de repente é falar em público, de repente é uma promoção, de repente é ter aprendido, desenvolvido aí uma nova habilidade, não importa. Mas no momento da gravação desse vídeo, no momento que você está assistindo aí esse vídeo, lembra aí ou pensa a respeito de você 5 coisas nas quais você se orgulha muito, né, de ter feito, de ter conquistado, nas quais você reconhece que sim, você se sentiu autoconfiante, ou talvez é aquele momento que você ficou muito inseguro, mas venceu essa insegurança, foi lá e fez, e talvez tenha tido resultados muito valorosos. E eu arrisco a dizer aqui que ainda que você não tenha tido resultados tão valorosos, se você estava com medo, angustiado, inseguro e foi, ainda que o resultado não tenha sido tão positivo, ele foi positivo. Porque você se desafiou, conseguiu ir além, deu um passinho a mais. E só isso já é muito valoroso e já nos fala muito a respeito de você. Então pensa aí, quais são as 5 coisas que você já conquistou, que realmente são muito importantes para você e que você se reconhece dentro delas em autoconfiança. Então esse é um ponto para você aperfeiçoar. Uma outra coisa, falando em aperfeiçoar, né? Não tem como você ser autoconfiante em coisas nas quais você não se aperfeiçoou. Né? De repente eu quero ser mega confiante dando uma aula de matemática. Eu nunca nem fui nem uma ótima aluna em matemática, aprendi matemática para passar de ano. E aí eu vou chegar lá, de repente, numa sala lotada e eu vou falar de matemática, né? Não vou estar autoconfiante para falar disso, não é a minha expertise, não é para isso que eu me especializei, não foi sobre isso que eu li, que eu vivi, que eu estive em contato a minha vida inteira. Então é muito mais fácil, claro, você se sentir autoconfiante quando você domina aquilo que você está fazendo. Então qual é a dica? Sai do pensamento mágico de se sentir autoconfiante sem correr atrás, sem estudar, sem se aperfeiçoar, sem botar a mão na massa. E às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, eu preciso falar em público, como que eu me sinto mais autoconfiante para falar em público? Eu digo, fala em público, né? Porque não adianta, não tem teoria que resolva essa coisa que precisa ser prática. Então, de repente, você quer falar em público, quer se sentir autoconfiante, você vai ter que começar falando. Claro que antes disso você vai ter que se aperfeiçoar, você vai trabalhar ali no reconhecimento sobre você, em quais são as minhas capacidades, o que eu realmente já conquistei na minha vida, enfim, você vai se reconhecer dentro disso tudo, mas depois não tem jeito, você vai ter que botar a mão na massa, né? Você vai ter que experienciar isso, você vai ter que viver isso, sentir isso. E aí, de repente, você vai começar em pequenos passos, e essa já é uma outra dica, né? Para que você se desenvolva dentro da autoconfiança, não dê passos gigantescos, dê um passinho pequeno, porque o passinho pequeno você sabe que você consegue dar e aí você se reconhece, fica feliz por isso, você vai dizer, uau, consegui esse passinho, e aí você dá mais um, opa, consegui mais esse, e aí você começa a, dentro dos teus comandos mentais, reforçar aí a tua autoconfiança. Então aí já foram 2 pontos embutidos em um. Uma outra questão muito importante, para de se comparar.
Porque aí de repente você pega aqui você dentro de um momento ali de autoconfiança quase zero, aí de repente você pega alguém para se espelhar, que é alguém que domina muito sobre o que você quer fazer, e aí você se sente um lixo, né? Então não se compara, tenha a clareza dentro das comparações, não é uma comparação coerente você pegar você na tua pior habilidade, comparar essa pior habilidade com alguém com essa habilidade aqui desenvolvida ao extremo. Então tenha a clareza nas comparações e o ideal da comparação é se compare com você, para que você se sinta autoconfiante. Então hoje eu estou um pouquinho melhor do que eu estava ontem, uau, isso já me gera uma autoconfiança diferente, uma percepção sobre mim diferente também. Então tenha a clareza dentro disso, comparação nunca é um método valioso, a menos que seja a comparação com você mesmo, né? O único tipo de comparação que de verdade é efetiva, porque outras comparações, elas não são justas, né? Você pega uma pessoa com uma história diferente, com momentos diferentes de vida, de repente com recursos diferentes, com interesses diferentes, e aí você quer fazer algum tipo de comparação, e isso acaba só diminuindo você. Então para de procurar isso, para de ficar aí se comparando com as pessoas e reforce em você o que você tem de bom, o que você tem de força, o que você tem de habilidade, o que você tem de competência. É isso que a gente precisa procurar. Então, para desenvolver, só utilizando tudo isso ali já te auxilia bastante. Mas tem uma outra questão muito pertinente que eu quero dividir com você em relação à autoconfiança, que é, nossa postura corporal e o nosso tom de voz, porque isso tem um poder incrível, como o nosso corpo fala, e fala até sem a gente usar as palavras, né? Se eu tô aqui e começo o vídeo assim, eu não preciso falar muito para você entender que eu tô chateada, que eu tô triste, que eu não tô legal, né? Então o nosso corpo fala isso o tempo todo, especialmente as pessoas que estão próximas a nós, elas não precisam dizer nada pra gente entender quando elas estão bem, quando elas não estão bem. Então o nosso corpo, ele tá falando o tempo todo. E na autoconfiança isso tem uma ligação, uma conexão muito forte, porque quando você quer passar confiança ou você também quer se sentir ali seguro e confiante, o teu corpo precisa estar alinhado com isso que você quer sentir. Afinal de contas, o nosso cérebro, ele entende os nossos movimentos o tempo todo. Então, quando eu tô assim mais quietinha, mais enroladinha, ele já entendeu que talvez esse seja um momento, uma situação em que eu tô mais tristinha. E aí ele precisa me devolver nesse recurso. Então o que ele faz? Bora, joga uma tristeza ali pra ela que ela tá triste. Ao passo que, se eu tô muito xoxa, mas eu vou lá, trabalho no meu movimento corporal, levanto os ombros, dou uma erguida no rosto e tal, opa! Eu dou até meio que uma enganada, claro que falando simbolicamente, mas uma enganada ali no meu espaço mental, porque ele vai ficar, ué, mas ela tá triste ou ela tá feliz? Já não tô mais entendendo, tava triste, agora já mudou a postura, essa não é a postura da tristeza, esse rosto erguido ali também não é da tristeza, não tô entendendo o que tá acontecendo com essa pessoa. Inclusive tem alguns estudos muito bacanas, alguns livros trazem isso também, que fala acerca do nosso movimento corporal, talvez você já tenha escutado falar disso, das posições de empoderamento e tal, e aí não por acaso, né, a camiseta aqui da Mulher Maravilha, por quê? Porque tem lá, né, uma das posições é a posição da Mulher Maravilha, e foi estudada essa posição, então você ficar ali 15 minutos todos os dias na posição da Mulher Maravilha, se observando no espelho, deixando fluir todas as sensações, isso por si só, né, dentro da pesquisa diz que já nos gera uma autoconfiança diferente, porque quantas vezes na vida a gente de verdade tá lá de cabeça erguida, com a mão aqui firme, né, com o rosto ali num nível diferenciado, os ombros também, porque a gente vai sempre, encolhendo, né, a nossa tendência natural é essa. Então, quando você trabalha isso dentro de você, todas as informações, todos os comandos mentais já começam a ficar diferentes. E aí eu exemplifico para você, né? De repente ali, quando eu trabalho isso voltado para autoconfiança com os pacientes, eu normalmente uso esse exemplo, porque quando os meus pacientes chegam, meu primeiro impulso é receber eles no acolhimento e totalmente dentro da autoconfiança. Que pensa só, chega uma paciente meu e diz assim, ai Fran, eu tô com isso, Fran, e eu não tô bem e tem jeito? Aí de repente eu respondo assim pro paciente, o paciente já tá angustiado, já tá aflito, já tá nervoso ali, né? Ir pra terapia, especialmente na primeira sessão, não é um troço muito fácil, porque a pessoa se sente ali incomodada, desconfortável, até chegar só, porque depois que chega, vai embora, é um negócio muito bacana e sensacional. Mas aí a pessoa chega e ela tá aflita, e ela precisa daquele momento ali de, ei, tem jeito, né? E aí, de repente a pessoa chega pra mim e diz assim, Fran, tem jeito? Eu digo, olha, não, tem jeito, né? Nós vamos resolver isso, vamos lá, né? Vou te ajudar.
Essa é uma abordagem, né? Mas como a gente está falando aqui de autoconfiança, pensa só, se a pessoa faz exatamente a mesma coisa e ela diz, e aí, Fra, tem jeito? Eu digo, o quê? Claro que tem jeito, bora trabalhar para isso, tem tal e tal recurso, a gente vai fazer acontecer, você é capaz de fazer isso, tem todas as capacidades e habilidades disponíveis e a gente vai encontrar aí uma série de soluções possíveis para você. O simples fato de eu mudar um pouquinho a minha postura e um pouquinho o meu tom de voz, e perceba que não foi nada assim absurdo e grandioso, mas o simples fato de eu sair aqui dessa coisa tipo bad, assim, né, meio xoxa, e vir aqui, ó, pra, opa, bora, vamos florescer, vamos lá, vamos conquistar isso, já muda toda a minha comunicação. Nesse vídeo aqui, se eu começo para você falando, eu digo, ai, pois é, que eu acho que a autoconfiança é importante. Não, bora, vamos trabalhar isso, é importante sim, você precisa por causa disso, disso, disso e disso. Então entenda que o nosso corpo fala por nós o tempo todo. Fala quando a gente não usa as palavras, fala também quando a gente usa as palavras. Então preste atenção a partir de já na tua postura corporal, no teu tom de voz, no teu alinhamento de rosto, inclusive no teu gestual. Claro que isso é muito particular de cada um, né? Eu brinco que eu falo com as mãos o tempo todo, se me amarrarem as mãos eu fico muda, né? Mas não é exatamente isso que te faz sentir autoconfiante, mas a postura, o teu tom de voz, o teu nível de olhar, né? Onde você mira ali, onde você foca, faz toda a diferença. Então, falando de tudo que pode te ajudar aí a desenvolver mais a tua autoconfiança, a gente entra então em reforçar o que você sabe, em sair do pensamento mágico de vou ficar autoconfiante sem dominar o assunto. Não, você não vai. Entenda sobre o assunto, quanto mais você entende, mais autoconfiança isso gera em você, só que mais você vai entender que tem muito para aprender. E isso é ótimo, sensacional, é isso que faz com que a gente nunca pare. Fora isso, focar nas tuas competências, naquilo que você tem de bom. Que mais? Lembrar de dar pequenos passos, porque senão você vai colocar lá passos gigantescos, não vai conseguir, vai reforçar em você o que é ruim, e não é esse o nosso objetivo. Abandonar aí as comparações, agora você já sabe que não é um recurso pertinente, não é um recurso válido, não faz sentido nenhum, porque tu tá pegando pessoas extremamente diferentes, com histórias diferentes, percepções diferentes, crenças diferentes, visão de mundo e aprendizados diferentes, e fazendo uma comparação. Então, não faça isso com você, se compare com você mesmo, se compare com quanto você evoluiu aí ao longo da tua vida, do teu processo de amadurecimento e evolução. Mas se vier um outro aí para fazer comparação, esquece isso. Para com esse negócio. E nossa postura corporal. Importantíssimo, fundamental, lembra da tua postura, e se você achar coerente, aplica aí, vai lá na frente do espelho, lá para as mulheres, é a posição lá da Mulher Maravilha, pesquisa sobre isso, tem vários estudos aí que falam a respeito dessas posições de empoderamento. Os homens é a postura lá do super-homem, isso é muito bacana e faz sim a diferença, porque nós trabalhamos por treino mental, e se o nosso cérebro entende o nosso movimento, logo eu posso me utilizar disso, me valer disso, para que ele entenda do jeito que eu quero que ele entenda. Claro que não tem mágica, não tem milagre, como nada. Nada dentro do processo de evolução tem mágica e tem milagre. Tem dedicação, tem disciplina, tem você desenvolver clareza, tem você realmente se determinar aí a conquistar isso, decidir pagar o preço. Agora, deixa eu te contar aqui, se sentir autoconfiante de verdade não tem preço. Mas é importante que você saiba que para algumas coisas você vai ser mega autoconfiante, para outras nem tanto, e para outras nem um pouco. E não tem certo e errado nisso. O problema é quando você está se sentindo com zero de autoconfiança em todos os aspectos da tua vida, quando isso está te deixando mal, triste, frustrado, angustiado, quando você sente que você não está conseguindo evoluir de jeito nenhum, porque você está ali amarrado por essa questão da autoconfiança, porque você não acredita em você, porque você acha que você não é capaz, e aí sim nós temos um problema. Então se perceba dentro da tua autoconfiança para que você possa começar a trazer alinhamentos bem pertinentes. Quando você desenvolve a autoconfiança, você consegue trazer um poder de transformação aí para a tua vida que é surreal, né? Que muda sim, muda tudo. Eu quero dividir com você alguns casos. Na verdade, acho que eu vou dividir um caso específico aqui de uma paciente que a gente trabalhou um processo de autoconfiança muito forte nela, e esse processo de autoconfiança foi o responsável pela libertação dela, vamos dizer assim, né? Então, quando você começa a acreditar que você é capaz, então eu uso os casos aqui dos pacientes, claro que sempre dentro do sigilo, jamais sem citar nomes, mas são casos que podem nos auxiliar aqui dentro do nosso processo de aprendizado. Então, caso específico de uma esposa que apanhava do marido, enfim, violência doméstica, que são casos comuns, acredite ou não, são bem comuns. A gente sabe que é comum hoje, né? Quanto a gente vê nos noticiários, quanto a gente vê morte, agressão e uma série de outras coisas que não são nada bacanas, nada valorosas. Então, era um caso bem específico. E aí, o que acontecia, né?
o marido não só batia, mas também reforçava o quanto ela era incapaz, o quanto ela não conseguia sem ele, o quanto ela não dava conta, o quanto ela não sabia se virar, né? Então, criou-se ali uma relação de dependência muito forte, porque se eu não sou nada sem você, então eu tenho que ficar com você a vida inteira para eu poder ser alguma coisa, né? E esse sentimento era reforçado ali de uma forma muito intensa dentro dela. E a gente foi trabalhando todo um processo de reestruturação, de desconstruir ali uma série de percepções para construir outras percepções muito fortes, né? E era uma mulher que trabalhava, que tinha o dinheirinho dela também, né? Dirigia, enfim. E só que ela não parava para se perceber nisso. Então eu tô sempre sendo menos, eu sempre sou diminuída, né? E aí acaba que num processo, num período longo, isso reforçado o tempo todo, isso se enraiza, né? E aí de verdade eu acredito que essa pessoa sou eu. Mas de verdade, no geral, não é. Né? Não é uma verdade absoluta ou não precisa ser. E aí nós conseguimos trabalhar todo esse processo dela de mudança, então ela não queria mais estar com essa pessoa, mas tinha medo de separar, medo por N razões, e aí entra, né, a questão da violência e tal. E a gente foi estruturando ali, passo a passo, esse processo dela. E eu te digo, não foram nem tantas sessões assim, e isso já nos diz que ela tinha muita força ali e ela conseguiu se restabelecer, se reestruturar, né, encerrar esse relacionamento, foi em busca ali e decidiu pagar o preço. E hoje em dia ela não é mais minha paciente, mas depois desse processo ali, ela conseguiu trilhar novos caminhos para a vida dela, trabalhou a questão profissional, aperfeiçoou ainda mais e hoje em dia ela tem aí um novo relacionamento e está bem e feliz, né? E por que eu sei disso se eu não estou mais atendendo? Porque no geral os pacientes me mandam feedbacks, né? E claro que alguns me seguem nas redes sociais, eu sigo de volta, enfim, acaba que a gente vê. E é muito gostoso ver, né? Que às vezes a pessoa chegou ali por uma dor horrível que ela tinha e agora ela está colhendo ali todos os frutos do esforço, da dedicação dela, do compromisso que ela assumiu. Porque tudo que a gente faz dentro de um processo é assumir um compromisso, é um compromisso de mudança, é um compromisso com a nossa vida, né? É o compromisso de viver bem e feliz, é fazer valer a pena esse presente aqui, que é estar aqui, com todas as oportunidades que se apresentam, ou com todas as possibilidades, só que às vezes a gente está tão recluso, a gente está tão desacreditado que a gente acaba não indo nem para um lado nem para outro, né? Esse é um caso específico no qual a gente precisou trabalhar forte a questão da autoconfiança e dizer, viu, mas olha aqui, isso aqui não foi você que fez? E aqui, como é que você fez isso aqui então? Como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu aquilo? E a pessoa começa a ter as tomadas de consciência do, nossa, é verdade, eu fiz isso. Ah, é verdade, eu fiz isso também, né? E esse, de novo, um caso específico, mas existem vários outros casos, né, de mulheres que eu atendi que tiver mudança de cidade, né? Nossa, eu falei, não, tem que ficar aqui por causa disso, disso e disso, mas eu queria estar em tal lugar, e bora, e por que você não pode estar lá em tal lugar? O que você precisa desenvolver para você estar lá nesse lugar que você deseja? E aí eu recebo, é sensacional, eu digo que o que mais vale a pena para mim dentro do meu trabalho, além de ver a mudança acontecendo, é os feedbacks que eu recebo, né? Então, às vezes, do nada, tu tá ali, às vezes é um paciente que já não é mais teu paciente, sei lá, 6 meses, 1 ano, e ele te manda um negócio dizendo, ó, viu, eu consegui aqui, deu certo, né? Agora, em algumas semanas, aí uma ex-paciente me mandou, Fran, lembra que eu queria ir pra tal lugar, não sei o que, adivinha, eu tô aqui, tô morando aqui e tal, e aí trouxe todo um relato ali bem específico, né? Então mudança de emprego também a mesma coisa, de repente a pessoa tá infeliz, tá com medo, não quer sair, acha que não vai conseguir uma outra coisa, e aí bora, vai sim, vamos lá, o que você precisa desenvolver dentro de você para você conseguir outra coisa, para você se desenvolver dentro dessas capacidades, potencialidades todas que você tem. Então trabalhar a autoconfiança serve só para isso, né, para te auxiliar aí a conquistar o que você deseja, a aperfeiçoar a tua vida, se sentir melhor com você. A autoconfiança de verdade é fundamental. E se porventura você sente que a tua tá abalada, já passou da hora de você começar a desenvolver esse negócio. Acredito de verdade que eu tenha conseguido responder pelo menos todas as perguntas que eu tinha aqui. Se porventura você ficou com dúvidas, quer compartilhar alguma coisa, deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu vou fazer questão de ler, interagir com você e talvez trazer essas respostas, de repente gravar um vídeo aí especificamente trabalhando o que vocês me sugerem. Então as minhas perguntas finais são: o que de verdade mudaria hoje na tua vida se você nesse momento estivesse se sentindo mais autoconfiante? Se você tivesse confiança em você, o que agora você decidiria mudar? Você mudaria de emprego? Você mudaria de casa? Você faria uma viagem muito maluca que talvez você sonhe fazer e nunca fez? Você mudaria aí os teus relacionamentos? De repente você deixaria um relacionamento ou assumiria um?
que de verdade mudaria na tua vida exatamente agora, simplesmente você trabalhando aí para desenvolver a tua autoconfiança? Quais são as oportunidades, as possibilidades que surgiriam aí para você desenvolvendo esse aspecto? Pensa sobre isso, se reforça de uma forma positiva, traz a clareza para ti a respeito do que você precisa desenvolver e bora, vamos caminhar aí na direção da autoconfiança, porque ela de verdade faz a diferença na nossa vida. Gratidão enorme por você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, é muito importante, muito especial para mim. Se você ficou comigo aqui até o final, se você acha que isso faz sentido para você, curte esse vídeo, comenta, compartilha com as pessoas que você acha que a gente pode ajudar através dele. Se porventura você estiver me vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal, vou ficar mais do que feliz de ter você aqui comigo. Clica no sininho das notificações, porque aí cada vídeo que eu coloco novo, você já fica sabendo rapidinho, já consegue assistir em primeira mão. Eu coloco vídeo novo aqui toda terça e toda quinta-feira, sempre nesse sentido de descomplicar, para que a gente trabalhe aí juntos o nosso processo de evolução, de aprendizado e, claro, de clareza, né, que nos auxilia em todos os aspectos da nossa vida. Gratidão enorme mais uma vez. Eu vou deixar aqui embaixo um linkzinho, onde você consegue acessar todas as informações aí a meu respeito, inclusive as minhas outras redes sociais, caso você queira me seguir lá nelas. No Instagram eu tô quase todos os dias respondendo lá perguntinhas, trazendo postagens, reflexões, vídeos. No Instagram tem videozinho curtinho lá todo dia com alguma pequena reflexão. Então, se você achar que faz sentido, me segue lá que eu vou ficar mais do que feliz de ter você mais pertinho, porque lá a gente consegue ter um contato um pouquinho mais próximo. Então, vai ficar aqui embaixo o linkzinho, se fizer sentido para você, clica aí e a gente vai conversando, tá certo? Beijo gigante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!